No princípio do Evangelho de Marcos, capítulo 1 de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje a gente vai ler e vai finalizar com o Evangelho de Marcos. Queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Nós vamos ler do 14 em diante, tá bom? E a gente vai falar hoje, o tema é a grande comissão. Esse termo não tem aqui, é mais explícito lá no Evangelho de Mateus, que a gente vai dar uma lida também no texto. Mas não termina a história aqui, né? Quando a gente lê o livro de Atos e começa a estudar o livro de Atos, quando termina o livro de Atos, que são Atos dos Apóstolos, algum estudo, o mais correto seria Atos do Espírito Santo. A gente sabe que não termina, né? Capítulo 26 de Atos não termina. Atos continua, a nossa igreja e as igrejas do mundo inteiro são uma continuação daquilo que o Espírito Santo e o nosso Senhor está fazendo no mundo e vai continuar fazendo até que Ele venha, amém? Então, é muito interessante que aqui inicia uma ordem de Jesus à igreja, né? A todos nós que somos discípulos do Senhor, se nós somos discípulos do Senhor. E é interessante que nesse texto ele começa a mostrar, né, aquilo em que ele ordena os discípulos a fazerem. E a gente percebe que esses discípulos, depois de tanto tempo caminhando com o Senhor, aprendendo com Ele, desanimando e se animando, sem esperança e tendo esperança, eles vêm nessa caminhada e aí vem essa grande, né, a ordenança de Jesus para eles. E a gente vai começar a ler Marcos capítulo 16, do 9 ao 20. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor porque nós temos estudado, através do servo Marcos, a história do nosso Senhor Jesus, esse evangelho tão precioso para nós, e nós estamos chegando ao fim, e é tão bom a gente acompanhar todo o trajeto do nosso Senhor, através do relato de Marcos, e isso tem feito, e eu tenho certeza que a Tua palavra ela é viva, verdadeira, tem feito algo, e transformado algo na nossa vida, e que Deus, essa palavra e esse estudo que nós fizemos possa se tornar prático na vida de cada um de nós. Nós queremos mesmo te obedecer, queremos te servir, mas seguindo a Tua direção, seguindo o Seu comando, Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. O Senhor diz na Tua palavra que sem mim nada podeis fazer, e nós queremos mesmo nos submeter ao Senhor. E na leitura desse texto que nós lemos da Tua Santa Palavra, eu quero que o Senhor nos dê um entendimento e mexa com o nosso coração para que a gente saia daqui diferente do que entramos, Senhor. Todas as vezes que a gente lê a Tua Palavra, todas as vezes que a gente entende a Tua Palavra, ela nos desafia. Desafia a realmente ser relevante, ser sal e luz nesse mundo que tanto precisa ouvir do Senhor. E eu agradeço, Deus, porque a Tua obra, ela, dia a dia, o Senhor vem trabalhando na nossa vida, no nosso coração e nos transformando, para que nós sejamos parecidos com o Senhor. Assim como Paulo fala, que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, que a gente tenha isso no coração também. Que o Senhor seja o alvo de transformação da vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, e quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. Aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem.
Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Amém? Esse texto, ele é bonito, e quando a gente acompanha lá em Lucas, em Mateus, esse final, né, e esse comissionamento de Jesus, ele tem algumas acréscimos que a gente vai poder ver um pouco nessa manhã, mas ele é muito bonito, essa questão do cuidado de Jesus com os seus discípulos, que ele nunca os abandonou e nunca vai os abandonar, né? E assim também é com cada um de nós. E após a ressurreição e tudo que nós vimos semana passada, né? A sexta-feira, né? É sexta-feira, mas o domingo vem, o domingo já chegou e o Senhor é ressurreto, e isso é o que move e deve mover o nosso agir, a nossa vida. A gente vive a maior parte da nossa vida fazendo a nossa vontade, pensando os nossos pensamentos, mas tem um momento em que a gente para pensar se o como eu estou vivendo faz realmente diferença na vida das outras pessoas. E só vai fazer diferença na vida das outras pessoas se Cristo for real. Se eu entender e se eu crer em tudo que eu estou lendo, eu estou vendo, eu estou meditando, né? E o primeiro ponto que eu queria que a gente pensasse hoje é a importância do crer. É importante a gente crer. Em tudo que a palavra de Deus nos revela, é importante a gente crer, colocar fé, né? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a gente, nesse final e final dos outros evangelhos, a gente percebe que alguns exemplos de como as pessoas creem, né? João, por exemplo, eu acho bonito demais, João 20, versículo 8, que mostra que João não precisou ver Jesus ressurreto para crer, né? Quando ele entrou no túmulo vazio, ele creu. Está falando lá no versículo 8 de João. Falou assim, então, nesse contexto aqui, né, Maria fala para os discípulos, né, Pedro sai correndo, João vai atrás, mas João é mais novo, é mais rápido, passa, né, ele chega antes de Pedro, né, mas ele não entra no templo. Já Pedro chega mais cansado, né, e entra, né. Eu lembro de uma história que quando a gente era pequenininho, né, a primeira vez que a gente foi para Ubatuba, e eu e meu irmão Armando saímos correndo, né, porque a gente queria ver a praia, nunca tinha visto a praia. Corri, e na hora que eu cheguei na beira da praia lá de Tenório, né, Tenório que a gente ia muito, e nós fomos correndo, porque a vista da praia, o mar para mim era o sonho da minha vida. Na hora que eu cheguei na beira da praia, eu parei. Eu fiquei olhando aquelas ondas. Tchá, tchá, né? E eu não conseguia andar, não conseguia pisar na areia, eu não conseguia chegar perto da água porque eu fiquei paralisado, né? Aquele momento foi tão especial, eu lembro disso até hoje. O meu irmão Armando já entrou, já pisou na areia, já foi na água, né? Chamava eu, venha cá, não, a água está fria. A água é salgada, todo mundo que vai na praia prova a água, vê se é salgada. Sabia disso? Eu fiz isso, eu peguei, é salgada mesmo. Mas aqui João chega, ele para na beira lá, ele olha e ele não consegue entrar. E Pedro vai e entra. E aí ele cria coragem e entra. E o 8 fala assim, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. O túmulo vazio, ele viu e creu. Ah, ele é isso mesmo, ele falou que ele ia ressuscitar, eu creio. É diferente para mim e para você, como que o momento em que eu creio é o momento em que Deus
vê a obra dele sendo realizada num incrédulo, numa pessoa dura de coração. E Deus toca e a gente crê. Ali é o momento. Estava falando hoje no curso de batismo, o momento em que eu creio é o momento em que o Espírito Santo passa a habitar na minha vida. O momento em que eu creio é o momento em que a minha vida começa a ser transformada. Porque aí as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aí a gente nasce de novo. E tudo que eu ouço, e às vezes eu estou duro de coração, ele passa a fazer sentido. Então João viu o túmulo vazio e creu. Maria Madalena, ela vê todas aquelas situações também, é um testemunho que nós vimos muita semana passada, mas de repente Jesus aparece para ela e para as outras mulheres e ela se prostra e adora ao Senhor. Ela vê o Senhor e esse momento para ela é tão precioso. E o momento de dúvida, o momento de medo passa ao momento de alegria, né? A tristeza se torna em alegria, né? O desânimo se torna em esperança e ânimo. E aí eles começam a olhar as coisas de forma diferente. Então, Maria Madalena, está lá em João, capítulo 2, 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava todas as coisas que ele disseram, né? E ela começa a falar e falar. E é muito importante. Aqueles 2 discípulos que eu falei de Emaús, lá em Lucas, capítulo 24, eles estão andando tristes, indo embora para Emaús, uma vila, desanimada porque o Senhor deles foi morto, crucificado e foi sepultado, e eles estão indo e Jesus começa a caminhar com eles. E esse caminhar de Jesus, eu acho tão importante quando a gente está num momento difícil, e aí vem na nossa mente que Ele está conosco. A presença dEle é tão real que muda tudo aquilo que está na nossa mente. Toda a desesperança acaba. E esses discípulos de Emaús estavam falando e Jesus começa, o que vocês estão acontecendo com vocês? Ele fala assim, só você que não sabe tudo o que aconteceu e tal. E vão contando para Jesus como se Ele não soubesse, né? E o coração ardia, mas eles ainda não perceberam, e aí Jesus começa a falar para eles das Escrituras, das promessas, que era necessário morrer e ressuscitar e tudo, e aí eles creem. E aí eles param, Jesus vai sair e fala, não, fica com a gente, come com a gente. E aí eles voltam correndo e contam para os discípulos, e é tão bonita essa questão, né, do momento em que, então é isso. E às vezes a gente perde, sabe? Você consegue lembrar o momento, talvez não um momento preciso, mas o momento em que você começou a entender que você era cego e começou a enxergar? Você consegue lembrar disso? Eu era cego, agora eu vejo. Eu no começo eu começava a ler a Bíblia, eu começava a ver, falei, não é possível. Comecei a ler o Antigo Testamento, meu irmão falou, não, leia o Novo Testamento, leia Marcos, que é mais tranquilo. Eu falei, não, vou ler todo, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nesse caminho de leitura, de repente alguma coisa aconteceu. Eu contestava Jesus, quando Jesus fala para a mulher, negócio do cachorrinho, né? Falou, se até os... Eu falo, Jesus fala para a mulher, não é justo eu tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Eu falei, como Jesus fala isso para a mulher, chamando ela de cachorrinho? Aí a mulher fala assim, até os cachorrinhos comem as migalhas do pão que cai da mesa do seu Senhor. Que resposta, né? Jesus fala, grande é a sua fé. Vai que a sua filha está curada. Misericórdia, bondade, amor. E aí eu falei, eu sou esse cachorro aí, querendo um pedacinho desse pão, né? Todos nós somos aquela pessoa que não merece nada do Senhor. E aquela mulher creu e mostrou a fé dele por Jesus, sem ainda ver ele ressurreto, né? Tem algumas passagens na Bíblia que você vê pessoas que não tinham visto Jesus ressurreto, não tinha se cumprido ainda as Escrituras, mas elas creram e abraçaram o Senhor com fé, né? Então,
houve um momento, e se não houve um momento, está faltando esse momento na sua vida de crer em quem é Jesus. Né? E aí, no 14, ele fala, finalmente apareceu Jesus aos 11. Aqui tem o contexto de João, que eu falei que já creu, algumas pessoas já tinham crido, mas a maioria que estava dura, fechado, chorando, né? Ele aparece no meio dos 12 e quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Isso não crer em Jesus e resistir de alguma forma ao Evangelho, está ouvindo, está vendo a palavra de Deus e fala, não, endureça meu coração, não quero saber. Eu não creio, duvida daquilo que Jesus prometeu, porque aqui Jesus censura a incredulidade porque Jesus já tinha falado para eles tudo o que ia acontecer, eles resistiram, duro. Eles não deram crédito aos que já tinham visto. Maria Madalena foi falar com eles, os dois de Emaús foram falar com eles e eles não creram. Nós vimos isso no 11 e no 12, né? A partir do 9, né? Que ela vai e fala para eles, eles não creram. Duros mesmo, difíceis. Ficava fechado ali naquela casa. Mas, eu acho isso tremendo no 15, fala assim, disse-lhes, ide por todo mundo. Depois que eles viram ele, ali é o momento em que caem as vendas dos olhos e eles passam a entender, né? Então, fechado dentro de casa com medo, incrédulos, para uma fé inabalável. Para uma fé inabalável. Sabe o que é isso? É você entender e aí você fala, peraí, se tem sentido para a minha vida, se eu estava totalmente perdido e fui achado pelo Senhor, então alguma coisa agora eu tenho que mudar na minha vida, na minha direção, no meu parâmetro, o que eu estou fazendo da minha vida. Até então esses homens estavam aprendendo com o Senhor, aprendendo com o Senhor. E aí vem essa grande como missão, versículo 15 e 16. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O que é esse Evangelho? É a boa notícia. É a boa notícia. É a melhor notícia que existe no mundo. Não existe notícia melhor. Todos os homens pecaram, todos os homens estavam perdidos. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Messias, ele veio ao mundo, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e apresentou para nós a solução para o pecado. Apresentou para nós a solução para o nosso pecado que nos levava à condenação. E isso é real, irmãos. Nós temos que saber que o homem está condenado e merece a condenação. Todos nós merecíamos a condenação. Isso foi o primeiro clique que deu na minha mente quando eu converti. Eu lutava, eu falava, não, mas eu sou bom, mas eu faço as coisas boas, um pouquinho de ruim eu faço aqui, mas eu faço o bom que eu compenso aqui. Essa era a minha forma de pensar. De repente eu vi, não tem como pagar. O que eu fiz tem que ter uma punição. O salário do pecado é a morte, eu sei que eu sou pecador. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. E isso veio no meu entendimento. Todas as coisas se cumpriram, Lucas 24. Lucas 24, 44 a 48, Jesus explica as Escrituras. Nesse contexto mesmo final, ele aparece aos discípulos, ele fala assim no 44, Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Escritura completa, tudo leva a Jesus, tudo leva ao sacrifício de Jesus, tudo leva à ressurreição de Jesus. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Olha que interessante. Às vezes você fala assim, estou lendo, não estou entendendo. Mas o Senhor está trabalhando através da sua leitura, abrindo a sua mente, abrindo o seu entendimento, porque nós somos falhos. E lhes abriu o entendimento para que compreendesse, e disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Então ele está falando em que em nome de Jesus se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados para todas as nações, começando de Jerusalém. Pois sois testemunha dessas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade até que do alto se revestiste de poder. Aqui ele está falando sobre lá em Atos, quando o Espírito Santo vem, o Pentecostes, né? E desce sobre os discípulos. Atos 1,8 fala, recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas. Né? Nós não conseguimos fazer a obra do Senhor sem que o Espírito Santo habite e nos impulsione. É impossível para nós cumprirmos qualquer coisa sem que o Senhor nos capacite com o poder, e o poder vem dele, não é nosso. Né? Há uma missão para nós, para todo que crê. E aí eu queria ler lá o Mateus 28, que é o texto que os missionários gostam tanto. Mas esse texto não é só para Patrícia, Daniel, missionários e tudo, esse texto é para todos nós. Esse texto é para a igreja. Mateus 28, 18 a 20, diz assim, Jesus, aproximando-lhes... Estou vendo um barulhinho aí, eu vou parar. Esperar você abrir aí. Você lê comigo, né? Às vezes eu leio errado, você me corrige. Né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tem toda a autoridade, todo o poder. Ele é todo poderoso. Ele tem toda a autoridade. E Ele graciosamente nos permite e dá à igreja autoridade. Porque o id dele está falando, olha, eu tenho autoridade para enviar vocês. E a minha obra, que eu poderia fazer independente de vocês, eu quero usar vocês para junto comigo. Na dependência de tudo que eu faço e falo. Ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é um versículo que eu sempre enfatizo. Ele está conosco, todos os dias. Ele está com a igreja. A igreja tem a autoridade do Senhor, Ele nos deu essa autoridade. Para quê? Para fazer discípulos de todas as nações, todos os povos. Lá em Apocalipse fala, todos os povos, línguas e nações estarão presentes. Esta é a grande comissão. Primeiro em Jerusalém, né? Isso já foi. Tá? Mas nós estamos aqui hoje em Taubaté, Brasil, muitos anos depois de que isso foi proclamado, e essa verdade está sendo proclamada por alguns e nós somos discípulos, através da pregação do Evangelho. Né? Nós temos aprendido a guardar essas coisas pela leitura da Bíblia, pelo ensino que a gente vai... Né? O que acontece com a igreja? Quando a gente nasce de novo, a Bíblia fala que nós somos filhinhos. Nós somos filhinhos. Filhinho precisa do quê? Criança dá trabalho, irmãos? Você que tem filho aí? Né? Criança dá trabalho ou não? Os meus não, os meus são perfeitinhos, tá? Nunca fizeram nada errado. Né? Uma vez eu dei um beliscão no meu filho que estava fazendo bagunça atrás e belisquei o filho errado. 2 estavam brigando, o terceiro estava ali, eu belisquei a perna dele, o meu mais bonzinho deles. Ele, ai pai, eu falei, nossa, belisquei o errado. Né? E belisquei por baixo porque tinha gente vendo, né? Para ninguém ver que eu estava beliscando meu filho. Né?
filho dá trabalho, novo convertido dá trabalho. E Jesus falou, fazei discípulos. E fazer discípulo dá trabalho. Quanto tempo que ele teve caminhando com esses 11? Que ele se colocou no meio deles ali? Quanto tempo? Ensinando, dando autoridade, ó, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, eu dou autoridade para vocês aprenderem que um dia essa autoridade vai estar através de um revestimento do Espírito Santo, e aí vocês vão poder realizar todas essas coisas de uma forma mais coerente, né? Mas a todas as nações. Então a gente começa a pregar, né? E não é fácil, irmãos. Você começa a pregar, e a primeira pessoa que eu achei, que quando eu converti, né? Novo na fé, tomando leite ainda, achei que eu tinha o poder de convencer todo mundo. Estava cheio do poder. Eu sempre achei que eu era o cara mais convincente do mundo. Sempre achei. Qualquer discussão eu ganhava, porque eu tinha que ganhar. Quando eu perdia, eu fingia que eu ganhava, mas saía, né? E quando eu conheci o Evangelho, eu falei, agora eu tenho poder. Agora eu comecei a falar para todo mundo. Não está errado falar para todo mundo. Mas a motivação minha era diferente. As pessoas vão falar para mim, esse é mesmo convincente. Nossa, ganhei não sei quem para Jesus, ganhei não sei quem para Jesus. Né? E aí eu peguei uma pessoa tão doce, uma pessoa tão doce, tão boazinha, sempre foi muito boa, gostei muito, sempre gostei, sou apaixonado por ela. E o primeiro obstáculo que eu tive foi na minha própria casa. Falava do Senhor Jesus e tudo, e aquela briga, aquela discussão e nada. Né? Até um dia, em oração, eu falei, nossa, eu não consigo nem convencer a pessoa que eu mais queria que fosse para Jesus agora, no momento. Aí o Senhor me falou, sou eu que convenço, não é você? Irmãos, não é uma coisa assim, eu claramente ouvi o Senhor falando para mim, não é você que convence, sou eu, é meu poder, não é seu. A gente às vezes acha que nós temos poder de convencimento das pessoas, não temos. Pregar o Evangelho é entender que o Senhor é que faz a obra. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Envia trabalhadores para a sua seara. A seara, o trabalho de semear, de cuidar, de trabalhar o coração, está sendo feito por Deus. É Ele que sabe todas as coisas. Ele fala apenas para mim pregar o Evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas. E sem distinção, né? Porque se chegar de repente aqui um grupo de muçulmanos sentar aqui tudo bravo e cheio de arma, nós vamos ficar, puxa vida, vou falar de Jesus para ele ou não, né? Treme até na base, não é mesmo? E a gente fica com medo de falar porque ele vai me matar se eu falar para ele do Senhor, né? Mas às vezes a gente acha que aquela pessoa tão doce, tão boazinha, né? Aquela velhinha que sempre foi muito boazinha, você vai na casa dela, te dá café, te dá bolo e tudo. Será que ela precisa ouvir de Jesus? Precisa. Uma das pessoas que eu gosto muito, sempre gostei, não está entre nós mais, é a avó da minha esposa. Ela era tão fofa, todo mundo queria ter ela como vó. Então você olhava e falava, que mulher fofa, né? E teve um dia que eu já tinha me convertido, eu estava sentada no fogão a lenha, lendo o Evangelho de João. E ela chegou do meu lado e falou, o que você está lendo aí? Eu falei, estou lendo a Bíblia. Ela falou assim, lê para mim. E aí eu comecei, beleza. Vou lá, João 3,16, né? Deus amou o mundo. Aí fui falando para ela e lendo e tudo. Aí ela falou para minha sogra, falei, vem aqui Rita, vem aqui, senta aqui. Ela chamava eu de Nenê, né? O Nenê está falando umas coisas tão bonitas aqui que eu nunca ouvi. E aí eu comecei a ler a Bíblia para ela, falar com ela. E ela falou assim, e se eu estiver errada? E se a vida toda eu aprendi errado, o que eu tenho que fazer? Eu falei, a senhora reza toda noite? Rezo toda noite. Eu falei, então a senhora pede perdão. Se a senhora estiver fazendo alguma coisa errada contra Deus. A senhora peca? Todo mundo, né? Eu falei, então pede perdão pelo pecado. E Jesus vai perdoar. A maneira como eu tive de falar para aquela pessoa que
amei e sempre amei muito enquanto ela viveu. E é interessante que uma das coisas da missão que Jesus dá para os discípulos precisa ter amor. Precisa ter amor. Nós temos que amar as pessoas a qual a gente envia a mensagem. A gente tem que amar, acima de todas as coisas, aquele que nos concedeu o privilégio, né, de passar essa mensagem. Eu aprendi também que eu sei que eu não convenço ninguém, é o Senhor que convence, mas eu tenho que apresentar essa mensagem de uma forma como se eu pudesse convencer. Qualquer pessoa, um drogado na rua, tem que falar para ele, olha, Jesus pode tirar você dessa situação triste. Um casamento desfeito, Jesus pode transformar e fazer uma restauração. Nós já vimos isso, não vimos? Jesus pode mudar a sua vida pessoal, e aí através da sua vida ele pode fazer transformação na vida de outras pessoas. Você crê nisso? Será que você crê nisso? Então, esse mundo que está tão perdido, tão longe de Deus, tantas coisas horríveis sendo feitas, né? Há uma esperança. E se eu não entender isso, eu não vou pregar. Paulo foi uma pessoa que quando ele era perseguidor e tudo, duro com as pessoas que pregavam o Evangelho, e quando ele se converte, Deus trata ele pessoalmente, mas ele olha para o mundo e olha para o povo dele num desespero no bom sentido, que eu estou falando assim, eu tenho que pregar o Evangelho. Ele fala assim, a mim cabe pregar o Evangelho, sou devedor. Cada pessoa tem uma reação, entendeu? Às vezes a gente é salvo pelo Senhor e a gente contenta com a nossa salvação e se cala. Mas aí a gente está não obedecendo aquilo que nós fomos enviados. Essa semana, vou fazer um teste. Você falou do amor de Deus ou do Evangelho para alguém que você convive? A gente às vezes fica tão intimidado de falar e a pessoa não ouvir, mas realmente a gente às vezes tem que ficar lá, porque a gente já pregou, já falou e a pessoa está ali difícil, né? Incrédula, com dor desde o coração, mas nós temos que, de alguma forma, orar e falar, eu quero pregar o Evangelho, eu preciso falar do Senhor, eu preciso falar da salvação do Senhor, porque pode ser a última chance que essa pessoa tenha de ouvir. E se você não prega o Evangelho, você tem que pensar se você realmente entendeu o Evangelho. Se você não tem coragem de anunciar, você tem que refletir se você realmente crê no Evangelho. Então, quando ele fala sobre a autoridade vem dele, vem de Jesus. Né? E ele sabe que nós não temos condição, ele nos dá, para a gente ter coragem de fazer isso, o Espírito Santo. Lembre, ele fala assim para os discípulos, não vos deixarei órfãos, enviarei para vocês o Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que você tem ensinado. É o Espírito Santo que nos move, que faz com que eu ame as pessoas, faz com que eu perdoe as pessoas, faz com que eu me arrependa. É a obra de Deus. E nessa ação do Espírito Santo, seria tão bom se a gente já nascesse cheio do Espírito, né? Aí eu crio hoje, está cheio do Espírito. Quase igualzinho Jesus, né? Caminhando igualzinho Jesus. Não é assim. Nós nascemos de novo e nós somos trabalhados e moldados pelo Senhor. Porque Ele vai nos revelando o que precisa ser revelado, vai nos ensinando e vai nos amadurecendo. É uma obra. Tanto a salvação é uma obra de Deus, como a santificação é uma obra operada por Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Se você é cristão, você sabe que você vive em altos e baixos. Em momentos em que você está, nossa, que beleza, glória a Deus e tal, aleluia, né? E tem momentos que você está,
Por que Deus me deixou passar por isso? Nossa, meu Deus, como a vida é tão dura, a vida cristã é tão dura, tão difícil. E a maturidade cristã está em aprender a estar contente em toda e qualquer circunstância. Assim que Paulo fala. Paulo, ele aprendeu a estar contente com quem? Com o Senhor. Toda e qualquer circunstância. Então, a gente tem que saber que a obra de salvação é do Senhor. A gente deve amar o perdido. Eu não desejo que ninguém vá para o inferno. Ninguém. O pior dos pecadores, para mim, ele precisa ouvir do Evangelho. Por isso que Deus fala para pregar no presídio. Deus fala para a gente pregar no presídio. Deus fala para a gente... Esse ide do Senhor não é um vai lá e prega. Não, vai pregando. Caminha pregando. Todo dia eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém que precisa, né? E eu não devo ser intimidado por nada, porque se o nosso Senhor for perseguido por amar as pessoas e por anunciar o Evangelho às pessoas, nós também seremos. Esse é o destino de todo cristão. Vai ser perseguido por amar ao Senhor. E a perseguição vem de tudo quanto é forma, de todas as pessoas, até que a pessoa se renda ao Senhor. Ela vai ser uma perseguidora. Ela vai ser seguidora quando ela se rende, quando ela crê, né? Nós devemos estar dispostos a nos doar pelo Evangelho. Paulo, lá em 1 Coríntios 9, ele é o exemplo. Para mim, Paulo é o exemplo de um homem que entendeu o que ele tinha que fazer. 1 Coríntios 9, a partir do 22, ele está falando assim que como que ele aprendeu a evangelizar as pessoas, né? Então, 1 Coríntios 9, 22, ele fala assim, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E aí ele vem falando sobre isso. Sabe o que é você anular? Ele fala, eu sou livre, mas me fiz escravo. Para pregar o Evangelho. Então, quando ele olhava uma pessoa, aquela pessoa era o alvo dele. E ele observava aquela pessoa. A gente vê uma pregação de Paulo lá em Atenas, e ele está lá e ele começa a ver aqueles ídolos, aquele constrange, incomoda ele, e aí ele começa a se preparar. E aí, quando ele faz o discurso dele, ele atinge aquele alvo, as pessoas começam a ouvir, né? Quando ele fala de ressurreição, o pessoal começa a dispersar, mas o alvo dele era pregar. Ele vivia a vida para pregar. Foi perseguido, foi morto por pregar o Evangelho, né? Voltando para Marcos 16. Toda a obediência nossa é honrada. No 20, ele fala assim, no final, e tendo eles partido, pregaram em toda parte. Então, depois daquele encontro, depois que Jesus subiu, eles começam a entender, eles começam a obedecer, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando palavra por meio de sinais que o seguiam, né? Aqui tem a questão dos sinais. Irmão, não pega um escorpião não e põe na boca, nada disso, tá? Não desafia o Senhor, não. Aqui está falando de uma situação que você tem que viver o Evangelho, pregar o Evangelho, independente de tudo, que Deus está cuidando. Tem um livro que eu sempre falo dele, é o Apóstolo dos Pés Sangrentos, o Sadhu Sundar Singh. Ele pregava o Evangelho e deram veneno de rato para ele. Para ele e para um amigo dele. Os dois eram cristãos e o amigo dele era mais firme ainda que ele. Os dois tomaram veneno, o rapaz morreu e ele não morreu. E aquilo causou uma estranheza, né? Dele permanecer vivo, mesmo tendo tomado o veneno de rato. E ele fala, Deus me concedeu a graça para que eu pudesse fazer a obra, mas o meu amigo foi para o Senhor, né? Então, algumas coisas acontecem, sobrenatural, por poder de Deus,
por um propósito de Deus. Eu não posso desafiar aquilo que Deus faz. Eu tenho que me submeter a Ele e saber que Ele está cuidando. E a morte não vai me separar dEle, porque eu já pertenço a Ele, né? Paulo, lá em Atos 26, quando ele está pregando e ele está mexendo com fogo, ele pega numa víbora, que parece um graveto, e ela pica a mão dele. E aquele povo fala, nossa, esse cara é mesmo azarado. Depois de um naufrágio, ele vem aqui e essa cobra pica, ele vai morrer. E fica olhando, observando, mas ele não morre. Ele está na obra, né? Então não é para a gente desafiar a Deus, em nome de Jesus isso vai acontecer. Não. Faz a obra, prega o Evangelho, viva o Evangelho e você vai ver os milagres de Deus, amém? Às vezes você vai orar para uma pessoa, ela vai ser curada, às vezes não. Mas nós temos que saber que Deus pode. E que é no poder dEle que eu estou fazendo as coisas, não é no meu poder. Eu tenho que entender isso, né? Então, quando a gente obedece a Deus, Ele nos honra. E aqui, no 19, ele fala assim, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, e foi recebido no céu e assentou à destra de Deus, né? Esse é o nosso Deus, Ele está lá, à destra do Senhor, e essa visão do Cristo em glória é algo que algumas pessoas viram, né? Lá em Apocalipse, capítulo 1, é o último texto que nós vamos ver, João tem uma visão de Jesus, e essa é a visão do Jesus em glória, né? Ele fala no 9, Apocalipse 1, 9, fala assim, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Ele estava preso na ilha de Patmos, ele não foi morto como os outros discípulos, mas ele foi preso. E eles enviaram para essa ilha, e nesse lugar ele teve uma visão, em que ele escreve Apocalipse, que a gente às vezes lê algumas coisas e não entende, mas é importante a gente ver o que João viu, e a glória e a graça que Deus permitiu para ele, né? Ele fala, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como uma trombeta, dizendo, o que vês? Escreve no livro e manda 7 igrejas. Aí fala o nome das igrejas. Voltei para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com um cinto de couro. A sua cabeça, cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e com seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então é uma visão que Deus permite que João veja do Cristo vitorioso, ressurreto, né? Porque o nosso Senhor, Ele é vitorioso, né? A morte não conseguiu deter Ele fala assim, eu me entrego, né? Mas eu mesmo a tomo. A vida Ele tem, e Ele nos dá também essa condição de ter a certeza da nossa salvação por Ele. Não é a Igreja Aliança que te salva, mas é Cristo Jesus. Você faz parte de uma igreja que tem a obrigação de pregar o Evangelho de Cristo, né? Então aqui, essa visão que os discípulos têm, e lá em Atos é interessante que Jesus vai subindo, né? E João já dá mais ou menos, fala que ele está à destra de Deus e tudo. Os discípulos ficam olhando, ele subindo, ele sobe nas nuvens e eles não param de olhar, aquela questão de você realmente ficar meio sem saber o que fazer, e aí o anjo fala para eles, e aí eles fazem o que Jesus fez, eles ficam esperando o revestimento do Espírito, orando, os discípulos, até que do alto vem o revestimento, e aí eles começam a pregar, espalhar a mensagem. A mensagem que
o Senhor Jesus quer de mim e de você. Né? Então, para a gente aprender aqui. Primeira coisa, você realmente creu em Jesus como o único e suficiente Salvador? Ninguém salva só Jesus. Você realmente entendeu o Evangelho de Cristo? Se você entendeu o Evangelho de Cristo, que só Ele salva e que tudo o que Ele fala se cumpriu ou se cumprirá, você crê e tem essa convicção? Então, se você creu, bem. Se você não creu, entrega sua vida a Jesus. Se você não sabe como, faça uma oração: Senhor, me receba como no seu reino. Eu não sei o que faz, mas eu sei que o Senhor está olhando para mim agora. Ele conhece o coração de cada um de nós e Ele sabe o que você precisa fazer. Ah, mas eu não vi. Se Ele aparecer agora, eu vou crer. Não é assim. Jesus fala lá para os discípulos: mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Eu não vi o Cristo ressurreto, mas eu creio. Tudo que Ele falou, eu creio. Não é? E aí a minha vida tem que dar um... Né? Agora, se você crê, né? O que Jesus está pedindo para você? O que Ele requer de mim e de você como discípulos? Né? Fazer discípulo é algo que nós temos que fazer por ordem dele. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E aí tem uma responsabilidade das pessoas. Né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer. O foco é no crer, não é no batismo, tá? O batismo é a consequência do crer. O batismo é a consequência do crer. O que está falando aqui, quem crer, né? Aí, ele está falando isso no curso de batismo muito claro com as pessoas ali. Ah, por que você vai batizar? É porque o pastor mandou. Você vai batizar? É porque eu tenho que batizar para me ser salvo. Nossa, eu vou descer nas águas e vou sair outra criatura. Não, eu vou batizar porque eu creio. E é uma ordenança dele. Ele quer que eu batize, então eu vou batizar. Consciente. Tá? E aí vem: porém, quem não crer será condenado. Também existe a condenação. E eu tenho que me guardar naquilo que é soberania de Deus. Né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Deus é amor e é justiça, com equilíbrio perfeito. A justiça de Deus é perfeita e o amor de Deus é perfeito. E a forma com que Ele estruturou a questão da salvação é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Outra coisa que, se você creu, você está obedecendo, é como fazer discípulos. Você já pensou nisso? Caminhar junto. Caminhar junto. Formar o caráter cristão. Isso não é fácil. Todos nós estamos aqui, muitos aqui estão há vários anos na igreja. Né? Será que o seu caráter cristão está formado? Será que as pessoas lá fora olham para você e falam: realmente você é um exemplo, é um modelo? Não que você não vai pecar, tá? Mas a nossa luta, a luta cristã, eu falo, é muito mais mental do que prática. O nosso pecado está aqui. Né? O velho homem luta constantemente atrapalhando a minha obediência ao Senhor. O fazer discípulo é se tornar um discípulo de Jesus, é ensinar o que Ele nos ensinou no poder dEle. Então, o que Ele pediu para os discípulos, Ele pediu para a igreja, Ele está pedindo para nós. E se nós entendemos tudo isso que eu estou falando aqui, naturalmente eu vou viver uma vida diferente. A minha prioridade já não é mais... Eu tenho uma profissão, você tem a sua profissão, você tem a maneira de você lidar com as coisas, mas a prioridade sua é o Evangelho. Eu faço outras coisas, mas o Evangelho é o centro.
eu convivo com as pessoas em festa, aniversário e tudo, a prioridade é arrumar uma oportunidade para falar do amor de Deus e do Evangelho de Cristo. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Amém? Esse é a grande comissão, que todos nós, cristãos que cremos, temos de toda forma que pregar. Todos nós. Sabemos que quando pregamos, alguma coisa vai acontecer. O milagre vai ser operado. O grupo de louvor está ali, se reunindo. Nós vamos cantar uma canção. Eu queria, não vou fazer um apelo para você vir aqui à frente não, tá? Não vou fazer um apelo para você vir aqui à frente não, mas eu queria que você, aonde você está, se você entendeu a mensagem e se você entendeu um chamado do Senhor, primeiro para se render a Ele e ao Evangelho, falei, Senhor, eu creio, hoje eu entendi, eu não cria, mas hoje eu creio. Então, se coloca diante do Senhor e fala, Senhor, me receba como um discípulo, eu quero ser discípulo. Depois você procura alguém da igreja para estar te ajudando nessa caminhada. Se você é um discípulo e você fala, Senhor, me ajuda a fazer discípulos. Primeiro que eu tenha que crescer, que eu estou só tomando leite em vez de comer comida sólida, eu já sou um jovem na fé, eu já sou um pai na fé, então me ajuda a fazer discípulo. O pai na fé faz discípulos. O jovem já está caminhando para fazer discípulo, né? Eu quero que o Senhor coloque uma pessoa para me encaminhar junto. Não é fácil, tá? Pegar pessoas para você discipular, para você caminhar junto é complicado, porque as pessoas são complicadas, nós somos complicados. E Jesus tem trabalho com nós, mas não desiste de nenhum de nós. Não desistiu dos discípulos, com a incredulidade deles, e depois que fala com ele, fala, vão, façam discípulos. Deixe de ser incrédulo e creiam, né? Pai Santo, quero agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua palavra, que o Senhor possa, ao Senhor que faz a obra, que o Senhor possa convencer cada um que está aqui, Deus, do que precisa ser feito, a Tua mão poderosa, a Tua palavra tão poderosa, e pode convencer todos que estão aqui do que o Senhor precisa que seja convencido. E nos dê, Deus, coragem, intrepidez para anunciar as boas novas para todas as pessoas. Tua palavra diz para todo mundo, a Tua igreja ainda está devendo esse anúncio a todos os povos, línguas e nações, mas isso está encaminhado, porque o Senhor falou que isso ia acontecer. Então, nos use, tanto para enviar missionários, como para fazer missionários aqui em Taubaté. E eu sei, Deus, que o Senhor dia a dia vai acrescentar os que vão sendo salvos, porque é assim que a Tua igreja opera, na confiança da obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção?